Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social, e vamos seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, tipologia textual. E dando sequência ao que a gente já havia estudado nos vídeos anteriores, vamos para o argumento do atributo, que é aquele que considera melhor o que tem propriedades típicas daquilo que é mais valorizado socialmente. Por exemplo, o mais raro é melhor que o comum, o que é mais refinado é melhor que o que é mais grosseiro. Por esse motivo, a publicidade usa com muita frequência celebridades recomendando prédios residenciais, produtos de beleza, alimentos estéticos e etc., com base no fato de que o consumidor tende a associar o produto anunciado com os atributos da celebridade. Pois bem, uma variante do argumento de atributo é o argumento de competência linguística. É a utilização da variante culta e formal da língua que o produtor do texto conhece a norma linguística socialmente mais valorizada e, por conseguinte, deve produzir um texto em que se pode confiar. Nesse sentido, é que se diz que o modo de dizer dá confiabilidade ao que se diz. Também tem, pessoal, os defeitos de argumentação. Então, uso sem delimitação adequada da palavra de sentido tão amplo, que serve de argumento para um ponto de vista e seu contrário. São noções confusas, como paz, que paradoxalmente pode ser utilizada pelo agressor e pelo agredido. Essas palavras podem ter valor positivo, paz, justiça, honestidade, democracia, ou vir carregadas de valor negativo, autoritarismo, degradação do meio ambiente, injustiça, corrupção. Uso de afirmações tão amplas que podem ser derrubadas por um único contra-exemplo. Quando se diz todos os políticos são ladrões, basta um único exemplo de político honesto para destruir o argumento. Emprego de noções científicas sem nenhum rigor, fora do contexto adequado, sem o significado apropriado, vulgarizando-as e atribuindo-lhes uma significação subjetiva e grosseira. É o caso, por exemplo, da frase: o imperialismo de certas indústrias não permite que as outras cresçam, desculpem, em que o termo imperialismo é descabido, uma vez que, a rigor, significa ação de um Estado visando a reduzir outros à sua dependência política e econômica. A boa argumentação é aquela que está de acordo com a situação concreta do texto, que leva em conta os componentes envolvidos na discussão, o tipo de pessoa, a quem se dirige, a comunicação, o assunto e etc. Convém ainda alertar que não se convence ninguém com as manifestações de sinceridade do autor, como eu que nunca costumo mentir, ou com declarações de certezas expressas em fórmulas feitas, como eu estou certo, creio firmemente, é claro, é óbvio, é evidente, afirmo com toda certeza, etc. Em vez de promover em seu texto sinceridade e certeza, autenticidade e verdade, o enunciador deve construir um texto que revele isso. Em outros termos, essas qualidades não se prometem, manifestam-se na ação. A argumentação é a exploração de recursos para fazer parecer verdadeiro aquilo que se diz num texto e, com isso, levar a pessoa a que texto é endereçado a crer naquilo que ele diz. Um texto dissertativo tem um assunto ou um tema e expressa um ponto de vista, acompanhado de certa fundamentação, que inclui a argumentação, questionamento, com o objetivo de persuadir. Argumentar é o processo pelo qual se estabelecem relações para chegar à conclusão, com base em premissas. Persuadir é um processo de convencimento por meio da argumentação, no qual procura-se convencer os outros de modo a influenciar seu pensamento e seu comportamento. A persuasão pode ser válida e não válida. Na persuasão válida, expõe-se com clareza os fundamentos de uma ideia ou proposição, e o interlocutor pode questionar cada passo do raciocínio empregado na argumentação.
A persuasão não válida apoia-se em argumentos subjetivos, apelos subliminares, chantagens sentimentais, com o emprego de apelações como a inflexão de voz, a mímica e até o choro. Alguns autores classificam a dissertação em duas modalidades, expositiva e argumentativa. Esta exige argumentação, razões a favor e contra uma ideia, ao passo que a outra é informativa, apresenta dados sem a intenção de convencer. Na verdade, a escolha dos dados levantados, a maneira de expô-los no texto já revelam uma tomada de posição. A adoção de um ponto de vista na dissertação, ainda que sem a apresentação explícita de argumentos, desse ponto de vista, a dissertação pode ser definida como discussão, debate, questionamento, o que implica a liberdade de pensamento, a possibilidade de discordar ou concordar parcialmente. A liberdade de questionar é fundamental, mas não é suficiente para organizar um texto dissertativo. É necessária também a exposição dos fundamentos, os motivos, os porquês da defesa de um ponto de vista. Pode-se dizer que o homem vive em permanente atitude argumentativa. A argumentação está sempre presente em qualquer tipo de discurso, porém é no texto dissertativo que ela melhor se evidencia. Pois bem, pessoal, então, dentro aí dessa ideia, no próximo vídeo a gente vai estudar a argumentação, a contra-argumentação e a refutação. Ok, pessoal? Então essa é a minha colaboração de hoje. Estamos caminhando dentro da língua portuguesa. Um abraço, até a próxima.